Unidade 1, Tecnologia. Aula 1.1, Conteúdo, o Universo. Habilidade, conhecer o universo. E aí vocês vão ficar agora, né, com a aula da professora Manu, iniciando ali com o desafio do dia. Então, gente, começando aí com o nosso desafio do dia, vocês podem observar que tem uma imagem belíssima, né? E seguindo essa imagem tem a seguinte pergunta: você já viu um céu estrelado como o desta imagem? Assim como nós, antigas civilizações também tinham o costume de admirar os astros. Por que você acha que povos antigos se dedicavam ao estudo dos astros? Né? Então, esse aí é o nosso desafio. Como vocês já puderam entender, nós vamos falar um pouco sobre o universo. E aí, esse é o nosso início aqui do 6º ano, onde nós vamos falar sobre várias coisas bem legais e bem curiosas, tá? Então, o universo. O universo é algo que sempre despertou a curiosidade do ser humano, né? Quem nunca olhou para o céu e tentou entender de onde é que as coisas vieram, como é que as coisas se formaram, por que existe aquele céu? Isso, ao longo de muitos anos, várias pessoas se perguntam. E daí surgiu a astronomia. O que é a astronomia? A astronomia é a área da ciência que estuda os astros, para a gente entender melhor o que está ali em cima, né? Observando, para a gente observar esse universo, tentar entender como é que funciona, certo? Todo mundo já ouviu falar da palavra universo, mas o que é o universo, né? Então, como vocês podem observar, segundo Carl Sagan, que foi um grande cientista, um grande cosmólogo, né? Nós chamamos todos aqueles que estudam o universo de cosmólogo. Ele foi um grande cientista americano e ele definiu que o universo pode ser definido como cosmo é tudo que existe, que sempre existiu e sempre existirá. O universo é tudo que influenciou o passado, o presente e influenciará o futuro, seja como matéria, planetas, estrelas, luas, gravidades, tudo. Então, para esse grande cientista, para esse grande cosmólogo que foi Carl Sagan, o universo é tudo. Então, a gente precisa entender o universo para poder entender as demais coisas que virão, certo? O universo é formado por 100 bilhões de galáxias. Então, vamos lá. O universo é uma coisa muito grande que é formado por muitas galáxias. Então, dentre essas 100 bilhões de galáxias, existe uma, que é a Via Láctea. Então, uma das galáxias que compõem o universo é a Via Láctea, como vocês podem observar aí. A Via Láctea é formada por 400 bilhões de estrelas. Então, vamos recapitular. Eu tenho um universo que é composto por muitas galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, certo? Dentro da Via Láctea, eu tenho muitas estrelas. Uma dessas estrelas que estão lá dentro da Via Láctea é o Sol. Deu para entender um pouco aí? Agora vocês vão visualizar melhor uma foto, uma imagem da Via Láctea. Então, vocês podem aí, ó, a Via Láctea, essa galáxia que nós pertencemos, é composta por muitas estrelas. E uma das estrelas que está aí nessa imagem é o nosso Sol. E vocês puderam aí observar a importância que tem de quando a gente tem uma cidade muito poluída, né? Quando muitos gases são emitidos no céu, a gente perde, a gente não tem como observar essas estrelas, né? A gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente está aqui na cidade, né? Na cidade normal, quando a gente olha para o céu, a gente já vê menos estrelas.
Quando a gente está no sítio, quando a gente está numa fazenda ou no meio do rio, a gente percebe o céu ali mais estrelado. Quer dizer que aquele céu tem mais estrela do que o céu da cidade? Não, o céu é o mesmo. A questão é que a poluição da cidade, a quantidade de luzes que tem na cidade, acaba ofuscando as luzes das estrelas que estão lá no céu. Então, esse céu bonito, esse céu estrelado, a gente consegue observar mais nesses lugares mais afastados, né? Como eu falei para vocês, em sítios, fazendas na beira do rio, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam aí? Nós vimos a galáxia, né? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, certo? Que foi o que foi falado aí no vídeo para vocês. O que eu quero que vocês saibam é que o universo é tudo. O universo é algo muito grande e dentro desse universo nós temos inúmeras galáxias, certo? Uma dessas inúmeras galáxias é a Via Láctea, que é a galáxia onde está o nosso sistema solar. E aí, como é que a gente vai se encaixar nessa Via Láctea? Nós vimos aí que a Via Láctea é composta por inúmeras estrelas, milhões de estrelas. E uma dessas estrelas é o nosso Sol. Então, vocês podem imaginar aqui, ó, essa imagem da Via Láctea, eu tenho aqui inúmeras estrelas, né? Um pontinho desse pode ser, deve ser o nosso Sol, né? Então, na próxima cartela, a gente tem uma imagem do Sol, que é a nossa estrela que é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta, né? Então aí, ó, o Sol é uma estrela, como eu já falei para vocês, ele é uma das milhões de estrelas que estão presentes na nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? É uma bola de gás incandescente, ou seja, o Sol é formado por inúmeros gases, né? Incandescente por quê? Porque é uma temperatura muito alta. Incandescente quer dizer muito quente. Assim, a gente não consegue imaginar, a gente tem uma ideia do valor, mas a gente não consegue imaginar a sensação, porque é algo muito alto, né? Por isso que a gente fala incandescente. Então, o Sol, ele é uma estrela, uma bola de gás incandescente, que assegurou as condições necessárias de vida para o planeta Terra, né? Então, se nós não tivéssemos o Sol, não existiria vida no nosso planeta. Então, o início de tudo, a gente precisa entender que eu tenho um universo imenso. Todos aqueles que estudam o universo são chamados de cosmólogos. Eles estudam a estrutura, a composição, como é que esse universo evolui, certo? Dentro do universo, nós temos inúmeras galáxias. E uma dessas inúmeras galáxias que compõem o universo é a galáxia que nós fazemos parte, que é a Via Láctea, tá? Na Via Láctea, eu tenho inúmeras estrelas. E uma das estrelas que compõem a Via Láctea é o Sol. E é justamente essa estrela, o Sol, que dá condições de vida no nosso planeta. Já dando uma antecipaçãozinha do que nós vamos ver depois da DLI, vocês sabem que nós temos o Sol seguido de vários planetas, né? E um deles é o nosso planeta Terra. E o Sol é fundamental, esse calor que o Sol emite é fundamental para que nós e outros seres vivos existam neste planeta, certo? O que mais que nós podemos falar aqui do Sol? Seguida do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, que é o nosso planeta. Ele é um planeta que ele está um pouco próximo do Sol e, por conta disso,
o calor dele é fundamental para que haja vida no nosso planeta. Então, a gente pode fazer um resumo da nossa aula, dessa nossa primeira parte. Nós falamos do universo, que é o tudo. Então, tudo que começa ali no universo, que é formado por inúmeras galáxias. Uma dessas inúmeras galáxias que formam o universo é a Via Láctea, que é a galáxia que nós pertencemos. E dentro da Via Láctea nós temos inúmeras estrelas e uma delas é o Sol, que é a nossa estrela que dá condição de vida no nosso planeta, certo? Então, gente, vamos dar continuidade, né, agora à nossa aula. Nós já falamos sobre o universo, falamos da galáxia a qual pertencemos, que é a Via Láctea. Falamos que lá dentro da Via Láctea, que tem inúmeras estrelas, nós temos o Sol, que é a nossa estrela, que permite, que dá condições para que haja vida no nosso planeta, e é dele que nós vamos falar agora, né? Aqui, ó, a Terra e o seu lugar no universo. Então, para entender melhor o nosso planeta Terra, nós vamos primeiramente entender o que são planetas, né? Então, os planetas são corpos celestes que não emitem luz. E por não emitirem luz, eles estão orbitando uma estrela, certo? Eles não emitem luz, então eles precisam orbitar uma estrela, né? Então, agora nós vamos para uma imagem que vocês vão visualizar melhor onde é que está localizado o nosso planeta Terra, né? Nós temos bem no início da imagem essa bola incandescente, como vocês puderam observar, né? Essa bola incandescente é o Sol, nossa estrela, que dá condição de vida ao nosso planeta. E aí, ao redor do Sol, nós temos as órbitas onde se encontram os planetas, né? Então, nós temos lá o primeiro, nós temos Mercúrio, o segundo, Vênus, o terceiro, Terra, que é o nosso planeta. Então, ele é o terceiro planeta mais próximo ao Sol. Logo depois da Terra, nós temos Marte. Esse maior aqui, ó, como você pode observar, é Júpiter. Esse com os anéis, Saturno. Nós temos ainda o Urano. E por último, mais distante do Sol, nós temos Netuno, certo? Então, esse é o sistema solar. O Sol sendo o principal, a estrela que ilumina todos esses planetas, né? Porque como a gente já falou, os planetas eles não possuem luz própria. Então, eles orbitam perto de uma estrela, né? No caso aqui, a nossa estrela é o Sol. Vamos agora falar sobre o nosso planeta Terra, né? Então, o planeta Terra é o terceiro mais próximo ao Sol, como vocês puderam observar, né? Lá naquela imagem anterior. Então, o planeta Terra, ele é o terceiro mais próximo ao Sol. A sua cor predominante é o azul, né? Vocês já devem ter ouvido falar, o nosso planeta ele tinha que ser chamado de água, porque a cor que mais a gente enxerga quando a gente vê uma figura do nosso planeta é azul. E é verdade, nós vemos bastante esse azul por conta dos oceanos, né, que compõem o nosso planeta Terra. Nós temos no nosso planeta Terra uma atmosfera, né? E essa camada de ar, ela é rica em gás, nitrogênio e oxigênio. Existem outros gases que compõem também a atmosfera, mas principalmente nós temos o nitrogênio e o oxigênio, que é o gás que a gente respira, né? É o gás que participa da respiração dos seres vivos.
Então, a atmosfera, ela também permite que exista a vida no nosso planeta. E como eu falei para vocês, ele é coberto por muita água. E é por isso que ele é chamado também de planeta azul, né? Porque azul é a cor predominante, é a cor que nós visualizamos mais quando estamos diante da imagem do planeta. E essa água, essa grande quantidade de água que tem no nosso planeta, favoreceu há bilhões de anos a formação e o desenvolvimento da vida, né? Então aí, ó, nós temos um conjunto de fatores que favoreceu o desenvolvimento, o surgimento, o estabelecimento da vida no nosso planeta. Então nós temos o Sol, a distância do nosso planeta em relação ao Sol favorece a vida, porque se tivesse muito próximo seria muito quente, se tivesse muito distante seria muito frio. Então a posição que o nosso planeta ocupa no sistema solar, ele favorece a vida. A quantidade de água que nós temos no nosso planeta também é um ponto favorável, né, ao desenvolvimento da vida. E por isso nós vamos ver ao longo das nossas aulas. É muito importante a sensibilidade quanto ao uso, ao consumo da água, né? Outro ponto também que favoreceu a vida no nosso planeta é a questão da atmosfera, que é onde nós temos o ar, que é composto por vários gases, mas principalmente o ar que nós respiramos, que é o oxigênio, né? Então, o nosso planeta, ele está ali, ele é o terceiro no sistema solar, ele não está tão distante do Sol. É importante saber que o nosso sistema solar é um pedacinho da grande Via Láctea que nós vimos anteriormente, certo? Vamos ver agora que antigamente, quando os cientistas, né, quando os estudiosos começaram a estudar, eles buscavam entender, né, como é que funcionava o universo, como é que funcionava o planeta e o Sol, eles chegaram à conclusão de dois modelos. O primeiro modelo que eles apresentaram é um modelo que é chamado de geocêntrico. O geocêntrico, o geo, esse início, esse geo, ele significa terra, né? E cêntrico quer dizer centro. Então, por muito tempo, os cientistas achavam que a Terra era o centro do universo, né? Então, Ptolomeu, que foi um estudioso na Grécia Antiga, propôs que em torno da Terra, considerada o centro do universo, giravam o Sol, os planetas e as estrelas que eles conheciam naquela época. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar, eles acreditavam que a Terra estava no centro e ao redor da Terra estava o Sol, os planetas e as estrelas que eles conheciam. Então, esse modelo que eles acreditavam que tudo girava em torno do planeta Terra, ele ficou conhecido como modelo geocêntrico, certo? Por muito tempo, as pessoas acreditaram nesse modelo, no modelo geocêntrico. Mas depois apareceram outros estudiosos que propuseram outro modelo. E o modelo ficou conhecido como modelo heliocêntrico. Por que heliocêntrico? Porque hélio vem de Sol. E cêntrico, como nós já falamos, quer dizer centro. Então, no modelo heliocêntrico, é que o Sol é o centro do sistema solar. Então, os planetas, eles estão girando, eles estão orbitando ao redor do Sol.
Então, isso é o que diz o modelo heliocêntrico, que foi proposto em 1530, lá no século XVI, por Nicolau Copérnico. Ele afirmou que o Sol estaria no centro do universo, e a Terra e os demais planetas, os demais corpos celestes, girariam em círculo ao redor dele. Então, vocês imaginem, pelo modelo heliocêntrico, eu tenho o Sol, como vocês podem observar aqui que eu estou pintando. Então, aqui, ó, é o Sol que está no centro do universo e ao redor deles estão os outros planetas, os outros corpos celestes, certo? Então, nós falamos agora aqui do modelo heliocêntrico, que eu tenho o Sol no centro do universo. O outro modelo que eles acreditavam, antes desse, era o modelo geocêntrico, onde os cientistas afirmavam que o planeta Terra era o centro do universo e o resto, o Sol e os outros corpos celestes, giravam em torno do planeta Terra. E hoje nós sabemos que não é assim, certo? Agora, esses estudos sobre o universo, sobre as galáxias, o Sol, o planeta Terra, eles são feitos há muito tempo, né? Então, desde muito tempo, desde os primórdios da nossa civilização, vários cientistas, estudiosos e até curiosos tentam entender como é que o universo funciona, né? Eles utilizavam o universo para calendário, eles sabiam mais ou menos quando ia esfriar ou quando ia estar mais quente, até porque era fundamental para que eles soubessem saber a época certa da colheita, né? Então, eles queriam saber como é que funcionava. E nessa busca do saber, vários cientistas foram muito importantes. Então, esses cientistas que estudam os astros, nós chamamos eles de astrônomos. E nós tivemos diversos cientistas fundamentais, né, para o nosso estudo. Entre eles, Johannes Kepler. Esse cientista, ele determinou que os planetas viajavam ao redor do Sol em elipses, não em círculos, né? Então, é como se faziam volta, é como se os planetas fazem volta assim, né? E não um círculo como a gente conhece. Para chegar a essa descoberta, ele calculou 3 leis que envolvem os movimentos dos planetas, que os astrônomos usam em seus próprios cálculos até hoje. Então, para vocês verem a importância, né, desses cientistas, lá no século XVI, ele elaborou cálculos que são utilizados até hoje, né? Outro importante cientista, muito conhecido, né, Galileu Galilei. Ele foi um astrônomo, físico, matemático e ainda filósofo, que usou um telescópio óptico para descobrir 4 luas. Essas luas hoje são conhecidas como luas de Galileu, e nós veremos numa próxima aula. Também descobriu os anéis de Saturno. Ele é muito conhecido porque ele defendeu o modelo heliocêntrico. Esse modelo que a gente acabou de falar, né? Que o Sol está no centro do universo e os planetas estão orbitando ao redor dele, né? E por ele acreditar nesse modelo, ele acabou sob prisão domiciliar no final da sua vida por conta disso. Não aceitavam, né, o que ele dizia. Nós temos ainda Isaac Newton, que também foi muito importante. Ele calculou 3 leis que descrevem o movimento das forças entre os objetos. Hoje essas leis são conhecidas como leis de Newton. Nós também temos o Edmund Halley. O Edmund Halley, ele analisou observações de cometas históricos e propôs que o cometa que apareceu em 1456, 1531, 1607, 1682 era o mesmo.
e que esse cometa ele voltaria em 1758. E esse cometa voltou. E por conta disso, o nome desse cometa ficou conhecido como cometa Halley, certo? Nós temos também o Edwin Hubble, que determinou que o universo estava se expandindo, ou seja, não é uma coisa parada, ele se expande. Esse cálculo mais tarde ficou conhecido como Lei de Hubble. Um dos telescópios espaciais mais famosos no mundo, que é esse aqui, ó, da imagem, ele é chamado de Hubble, em homenagem a esse cientista. Nós tivemos ainda Albert Einstein, quem nunca viu a foto desse cientista, que ele é muito famoso e muito importante, tornou-se um dos mais famosos depois de propor uma maneira nova de olhar o universo, sugeriu que as leis da física são as mesmas em todo o universo, que a velocidade da luz no vácuo é constante, foram algumas de suas conclusões, e por fim, mas não menos importante, nós temos o Stephen Hawking, que foi um mega estudioso, um mega cientista, que faleceu no ano passado, e ele propôs que o universo tem um começo, provavelmente também terá um fim. Ele acredita que o mundo não tem nenhum limite ou fronteira, certo, gente? Então, aqui nós vimos algum dos astrônomos, né, dos fundamentais cientistas aí que nós tivemos para ter o conhecimento que nós temos hoje.